Aqui no canal eu já trouxe dois reviews de placas B550, um novo chipset da AMD que oferece o suporte a PCI Express 4.0 em placas abaixo da X570. É o caso da B550E ROG e a B550 Aorus Pro. Eu vou deixar esses vídeos aparecendo na descrição caso você queira conhecer outros modelos. Hoje nós vamos ver uma candidata da MSI através de um dos seus melhores modelos, a MEG B550 Tomahawk. Será que ela tem a mesma qualidade, a mesma robustez da tão falada B450 Tomahawk? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, através de testes práticos no VRM, testes de memória. Eu vou explorar os recursos on-board da placa e dar uma olhada na BIOS dela. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Essa é a primeira vez que eu analiso uma placa-mãe da MSI. No passado eu trouxe para vocês apenas placas de vídeo, então tudo aqui vai ser novidade para mim. MSI MEG B550 Tomahawk AMD Motherboard. Aqui nós temos esse estilo, um fundo com metal, né? Esse aviãozinho parece um míssil aqui, né? Pronto para guerra. A MSI está pronta para guerra. Aqui nós temos um selo de compatibilidade garantida com os RARs da terceira geração, sem que você precise ficar se preocupando, será que a minha B450 vai estar atualizada ou não? As placas B550 sempre estão prontas, só que elas não são compatíveis com as APUs, porque as APUs são Zen Plus da segunda geração, tá bom? B550, suporte PCI Express 4.0 para gráficos e NVMe apenas, ou seja, ainda existe uma mescla de PCI Express 3.0 e 4.0 nessas placas B550. Aqui nós vemos na parte de trás uma foto da placa, os principais recursos, por exemplo, o gigante dissipador, muito grande mesmo, vocês vão ver depois, o Core Boost, que é um recurso da placa, rede de 2.5 GB, inclusive Dual LAN, cara, eu acho que eu não vi outra B550 com Dual LAN, talvez tenha outras, né? Recursos de áudio, dissipador no slot M2 e sem mais enrolação, vamos fazer a abertura da Tomahawk B550 MEG. Parte interna, essa aqui é uma placa que veio aí direto da MSI, então eles mandam um papel aqui com alguns testes. Não sei se isso aqui vem sempre para as pessoas, mas né, como eu disse, não conheço placas da MSI, essa aqui é a primeira. Aqui nós temos a placa bem embalada em plástico antistático, uma caixa branca à parte, colocando aqui do lado. Nós temos poucos acessórios, apenas dois cabos SATAs, imagine que vira pelo menos 4. Nós temos uma badge da MSI, nós temos o manual do usuário, tá? Aqui vocês podem ver a parte interna, tá? Isso aqui você pode pegar pelo próprio site também, se for o caso. Aqui nós temos um folder mostrando alguns dos seus produtos, né? Um papelzinho, DVD de drivers, mais alguns folhetos, um programa de reward da MSI, caso você queira entrar, e um Quick Installation Guide. Então, essencialmente, não vem muita coisa, tá? Só é o basicão mesmo aqui. Deveria vir os parafusos para M2 também. Aqui está, os parafusos para M2. E, finalmente, aqui está a B550 Tomahawk, uma placa muito bonita, que segue uma ideia de design parecida com a B450 Tomahawk, um estilo sóbrio, cores neutras que se encaixam em vários setups. Até os LEDs estão desaparecendo. Será que a gente vai voltar à época onde tinha quase nada de LEDs ou sem nenhum LED? Para você ter ideia, só existe iluminação por baixo dessa área aqui do dissipador do chipset. Inclusive tem até um switch para você desligar os LEDs caso você não goste e queira utilizar no estilo mais raiz aí da coisa, né? E falando nos dissipadores, a placa ganhou um novo conjunto deles, dissipadores maiores e com novos escritos aqui, MEG, MSI e Tomahawk. Linhas brancas, né, alguns quadradinhos, coisas diferentes em relação ao que nós vimos na B450. A placa vem no tradicional formato ATX, medindo 30.5 por 24.4, que permite recursos mais espaçados e maior quantidade em relação a modelos micro ATX. Assim como a B550 Aorus Pro, essa placa tem 8 conexões para fãs, uma quantidade muito grande, bem posicionados ao longo da placa, em pontos estratégicos. Nós temos aqui na parte lateral o System Fan 6. Por que eles não começam pelo 1 aqui, né? O CPU Fan e o CPU opcional aqui na parte superior. Na parte lateral nós temos o System Fan 1 e o System Fan 2.
E na parte de baixo nós temos o System Fan 4 e o System Fan 5, além do System Fan 3, totalizando então as 8 conexões. Bom, o socket é o bom e velho AM4, já visto aí desde as placas A320, B350, lá em 2017, manteve a retrocompatibilidade por 3 gerações e vai receber mais uma 4ª geração, que são os Ryzen Zen 3 4ª geração. Porém, a placa-mãe só suporta Ryzen a partir da 3ª geração, então não há o suporte para um 1600, para um 2700X. Ao contrário daquela placa B550E que meio que burlou isso, eu consegui utilizar sem nenhum problema os CPUs abaixo dos 3000, tanto a Tomahawk quanto a B550 Aorus Pro não conseguiram trabalhar com esses CPUs, o que a própria AMD diz que vai funcionar, diz que deveria ser assim. Então, só utilizem CPUs Ryzen da 3ª geração nessa placa, caso contrário não vai nem ligar, tá bom? Ao contrário da maior parte das placas-mãe que trazem uma cover de plástico aqui no painel traseiro, apenas por estética, para ficar um pouco mais bonito, placa-mãe gamer e tal, a MSI fez diferente. Aqui ela também tem uma cobertura, né, junto com o espelho traseiro pré-fixado, porém isso aqui não é plástico. Observe que aqui nós temos o dissipador principal e ele se alonga para trás. Tudo isso daqui é metal. Ao invés de uma cover, a MSI decidiu trazer uma cobertura de metal, e isso faz com que haja muito mais alumínio em cima dos DRMOS, o que deixam eles com uma temperatura bem baixa. Aqui no caso eles são abertos, isso favorece a entrada de ar, a retirada de calor dessa região que normalmente fica bastante quente. Observe que eles fazem um contato tanto com os DRMOS quanto com os indutores. Os indutores normalmente não precisam ser arrefecidos, eles podem trabalhar com temperaturas altas, mas é um plus que algumas marcas trazem. Aqui nós temos o segundo bloco, eles não são interligados via heat pipes, porém eles utilizam thermopads de alta condutividade e mesmo um bloco menor como esse é capaz de suprir as fases aqui da parte de cima, porque 2 fases são SOC, 2 fases para V-Core, então não é nenhum tipo de problema. Os dissipadores são parafusados, garante uma pressão mais estável e a possibilidade de você tirar e colocar várias vezes sem que estrague aqueles pininhos de plástico de placas mais simples. Bom, então aqui nós temos a MSI B550 Tomahawk peladinha, com seu VRM desnudo pra gente. O circuito começa com um conector de 8 pinos. Bom, seria interessante vir um conector extra de 4 pinos, mas teoricamente o de 8 já é capaz de fornecer corrente suficiente para mesmo um Ryzen 9 aqui. De repente seria um plus. Um indutor para fazer a filtragem da corrente inicial, 4 capacitores sólidos de 270 microfarads, 16 volts na filtragem de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capacitores sólidos na saída, 560, 6.3 volts e dezenas de capacitores de cerâmica que ficam na parte de baixo da placa entre as fases. Nesse projeto da MSI, ao contrário das outras B550 que eu trouxe para vocês, não há o uso de capacitores de tântalo. Ao contrário da B450 Tomahawk, que utilizava MOSFET simples, já era uma boa placa, aqui nós temos o uso de DRMOS, que são componentes integrados que são muito mais eficientes e robustos. Trata-se do Intersil ISL99360 de 60 amperes cada, o mesmo que é utilizado, para você ter ideia, na X570 Tomahawk, uma placa muito boa. O PWM utilizado é o Renesas 229004, o mesmo de várias placas B550 que controla 8 fases. E nesse projeto da MSI não há o uso de doublers, ou seja, nós temos um PWM que controla 8 fases, mas nós temos mais que 8 fases, então alguma coisa é feita aqui. Nesse caso, assim como em várias placas da ASUS atuais, a cada 2 DRMOS, a cada 2 indutores, é considerado uma fase. Um único sinal do PWM controla isso daqui, cria uma espécie de superfase com componentes duplicados, ou seja, 120 amperes por fase, que é um valor bem alto. Por sua vez, tem as suas vantagens, por exemplo, ao evitar o uso de doublers, você tem uma resposta dos transientes um pouco melhor, não tem os atrasos de componentes intermediários, ok? Então, aqui nós temos, na prática, 5 fases reais para V-Core, com componentes duplicados que vão até essa daqui, então são 5 fases, ou 10 fases duplicadas, mais 2 fases reais para SOC.
Testando o VRM minha metodologia com temperatura ambiente 32 graus de forma a simular uma carga típica dentro de um gabinete fechado ao testar o Ryzen 5 3600 e um teste de estresse no software Blender por 15 minutos, Demo Class 1, cuja carga era de apenas 40 amperes. O VRM ficou muito frio, fruto da quantidade e qualidade dos componentes, além do robusto dissipador, obviamente, apenas 44 graus. Em jogo, PUBG por 15 minutos, 3 graus a menos. Com o octa-core Ryzen 7 3700X, exigindo cerca de 54 amperes, a temperatura subiu em apenas 1 grau, 45 no ponto mais quente, e isso já mostra a absurda margem que esse VRM tem. Em game, tudo absolutamente tranquilo. Em overclock com o 3700X em 4.1 GHz, all-core 1.44 volts, cuja exigência subiu para 73 amperes, incríveis 51 graus. Duplamente confirmado pelo sensor da placa-mãe e pela câmera térmica. Logo, essa é uma placa cuja construção suporta com folga um Ryzen 9 3900X ou um 3950X em overclock. Em breve vou trazer uma atualização desse teste utilizando o Ryzen 9 e nós vamos ver como que essa placa se sai. A placa conta com 4 slots de memória com suporte dual channel 128 GB até 5100 MHz em overclock, sendo o padrão 3200 MHz para baixo. Eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes, um Team Group Vulkan 3000 MHz série 15, um G-Skill Sniper X 3400 série 16, um G-Skill Threat Zero Royal 3600 série 16, um HyperX Predator 3600 série 17. Todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS. Aqui na parte lateral nós temos uma conexão RGB 5V endereçável. Nós temos os LEDs indicativos do status do post, que ajudam você a identificar problemas no CPU, na memória, na VGA e no dispositivo de boot. O conector de alimentação principal, USB 3.2 geração 2 frontal, também conhecido como USB 3.1, antigamente, agora que eles mudaram o nome, né? Aqui nós temos 6 portas SATA 6 GB com suporte a RAID 0, 1 e 10. Na parte de baixo nós temos uma segunda conexão RGB 5V endereçável, então são duas na placa. Nós temos o RGB de 12 volts tradicional, são duas, uma aqui e outra aqui, certo? Nós temos as conexões do painel frontal, o speaker, caso você queira utilizar, USB 3.2 geração 1 frontal, também conhecido como 3.0, duas USBs 2.0, entre outras conexões aqui como chassi intrusion, o áudio, o switch para você ligar e desligar os LEDs. Uma coisa que eu não gosto nas placas da MSI, esses nomes não são nada amigáveis. A gente tem aqui, por exemplo, ó, JBD1, JDP1, JC11, né, JFP2. Por que não escreve speaker, áudio? Fica muito mais fácil, né? Enfim, mas é apenas um ponto de vista aqui. A placa tem 2 slots M2, um com um dissipador maior, porque vai até 22.110, o outro até 22.80, que é o tamanho padrão dos SSDs. Lembrando que você pode pegar um SSD 22.80 e colocar aqui no slot, só você fazer a regulagem das buchas que ficam aqui. Aqui nós temos um robusto dissipador que ajuda a manter as temperaturas do SSD menores e com isso ajuda a manter alta performance, porque quando esquenta demais, a tendência é que caia o desempenho. Então nós temos aqui um thermal pad, você tem que remover esse plástico para poder utilizar, obviamente, e caso o seu SSD eventualmente tenha um dissipador, você pode utilizar sem, basta você vir aqui e remover o dissipador. E aqui você ajusta a bucha para a posição do seu SSD. Aqui nós temos esses slots, um deles é controlado pelo CPU, logo ele tem um suporte a PCI Express 4.0, que é a velocidade máxima, inclusive SSD do tipo M2 SATA. Você pode usar também o PCI Express tradicional 3.0. Esse slot é controlado pelo chipset e ele suporta apenas SSD PCI Express 3.0 e não o 4.0, o mais rápido. No que diz respeito a slots PCI Express, a placa tem apenas 4, uma configuração bem simples, não tem suporte SLI, não tem chips PLX multiplexador que fica dividindo as linhas, como em placas mais high-ends. Então, o primeiro slot é sempre o mais indicado para placa de vídeo, ele é blindado para proporcionar um reforço para a placa, evitar algum tipo de problema com placas muito pesadas. O segundo slot é para você usar uma placa de captura, uma placa de áudio, uma placa de rede, porque ele é apenas X4 controlado pelo chipset. Inclusive esse slot é PCI Express 4.0, tá bom? Você pode usar placas 3.0 também sem nenhum problema. 2 slots
X1 convencionais. Aqui no painel traseiro, como eu falei para vocês, a placa tem um espelho que já fica pré-fixado, conforme vocês estão vendo aqui, eu removi, e o espelho já mostra todas as informações que vocês precisam saber, ok? Bom, surpreendentemente, como eu disse no começo do vídeo, a placa tem duas redes LAN, Dual LAN, em placa B550. Isso aqui é uma coisa bem interessante para quem busca esse tipo de diferencial. Uma delas é de 2.5 gigabits mais rápida, a outra de 1 gigabit convencional. Aqui nós temos o botão para fazer a atualização de BIOS diretamente por aqui, via um pendrive, que é o Flash BIOS Button. Sempre bem-vindo. Áudio 7.1 canais, provisionado pelo codec Realtek ALC1200. A porta vermelha indica qual é a conexão certa para você usar apenas um único plug, tem entrada ótica. A placa tem conexões legadas, o PS2 para mouse e teclado, que acaba ocupando espaço de você usar mais USBs. Observe que é uma B550 que tem bons recursos, mas não tem tantas USBs assim. Duas 2.0, duas 3.2 geração 1, as 3.0 que você já conhece, e duas 3.2 geração 2, uma delas sendo do tipo reversível. Ou seja, você usa mouse e teclado aqui nas USBs 2.0, porque isso não importa muito. Você vai ter apenas 3 do tipo A livres para você usar outras coisas e uma do tipo C também. É uma quantidade baixa, mas dependendo do que você vai utilizar, você consegue suprir. De repente, se eles tirassem isso aqui, né, deixassem mais espaço, ou colocassem mais algumas coisas aqui. Aqui nós temos HDMI DisplayPort, que nesse momento não está sendo utilizado porque não tem APUs compatíveis com essa placa. Esse aqui também, de repente, poderia ter sido outro recurso, só HDMI mais duas USBs aqui poderia ser um diferencial para essa placa. A interface UEFI BIOS da MSI segue um estilo único próprio da marca. Na tela inicial nós podemos realizar os ajustes rápidos, como modo UEFI, HCI, fazer ajustes no XMP e ordem de boot, além de ver um resumo das configurações do hardware. No modo avançado, há 6 menus na vertical para ajustes. Em Settings, ajustamos as principais configurações da placa-mãe envolvendo Input Output, segurança e boot. Em Overclock, como o próprio nome diz, você pode ajustar os clocks, timings, tensões, lowdown e calibration, ajustes finos de PBO, CBS, e em MFlash podemos regravar a BIOS para atualizações ou retornar uma versão anterior, entre outras coisas. Seria então a B550 Tomahawk uma mera atualização de chipset em relação à B450 Tomahawk? Não, nem perto disso. A Tomahawk B550 eleva o patamar de qualidade, de robustez da antiga B450 Tomahawk para um nível de X570. Não apenas por conta de oferecer o PCI Express 4.0, mas uma placa que tem um VRM muito mais robusto, dissipadores mais robustos, slots M2 com dissipadores, opções de conectividade melhores, por exemplo ali, Dual LAN, rede de 2.5 gigabits e uma das LANs, entre várias outras coisas. Então, de fato, não tem nada a ver com uma B450. B550 é um novo patamar de performance que fica entre B450 e X570. Obviamente, isso também é refletido no preço. Enquanto uma B450 Tomahawk, quando aparece em estoque, você acha ali na casa dos 900, R$1.000, uma B550 Tomahawk você acha hoje na casa dos R$1.742, que é uma categoria de preço onde nós encontramos placas X570. E sim, a X570 ainda tem vantagens na opção de conectividade, porque ela oferece o PCI Express 4.0 para propósitos gerais. Vocês observaram no review dessa placa que as placas B550 ainda mesclam PCI Express 3.0 em alguns recursos, 4.0 em outros. A X570 oferece mais opções no 4.0, mas isso só faz diferença para quem realmente vai aproveitar esse tipo de recurso. Então sim, assim como as outras B550 que eu testei no canal, essa aqui é uma placa muito boa, muito bem construída, mas com recursos que só são mais explorados, melhor explorados por pessoas que realmente conhecem a placa, precisam desse tipo de recurso. Um deles é um VRM capaz de suportar um Ryzen 9 ou PCI Express 4.0 para quem vai gastar muito no SSD PCI Express 4.0. Para outros usuários que decidem abrir mão desse recurso, não, Lucas, eu vou usar o PCI Express 3.0, nem tenho grana para comprar um Super SSD 4.0, a minha recomendação é que você, de repente, abra mão desses recursos, abra mão desses mimos, para optar por uma placa B450 que faz muito mais sentido de ser utilizado com Ryzen 5 3600, 3700X, 2600, 1600AF, APUs, Athlon.
É uma placa muito mais barata, que hoje você encontra a partir dos 600, 700 reais. Você paga um preço notavelmente menor que uma B550, que uma X570, e ainda assim consegue oferecer um excelente desempenho. E às vezes você consegue, um exemplo, colocar uma B450 mais um Ryzen 7 com o mesmo preço de uma B550 mais um Ryzen 5. Então você vai investir onde realmente faz diferença, que é no processador, ou de repente na placa de vídeo. A placa-mãe, a partir de um certo ponto, ela já não faz tanta diferença, assim como eu venho mostrando para vocês em diversos reviews. Então são boas placas, mas a minha recomendação segue a mesma. B550, X570 para Ryzen 9, 3900X, 3950X, quer fazer um overclock nesses CPUs. Abaixo disso, 3700X, B450, ok? 3600, B450 e daí por diante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, confira na descrição os nossos patrocinadores, Terabyte Shop, do Ferrari Performance Solutions. Eu volto em breve com mais reviews. Se inscreva no canal caso você tenha gostado, compartilhe com seus amigos em grupos de hardware do WhatsApp para acompanhar mais uma revisão completa aqui no canal. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.